que é que está acontecendo com o Brasil? São as queimadas na Amazônia, a destruição deliberada do Pantanal, o que foi que aconteceu? Veja bem, a crise hídrica que está assolando a região sudeste do país, especialmente o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, tem sim uma ligação direta com a Amazônia brasileira. Na verdade, na Amazônia brasileira, nós temos uma produção do que nós chamamos de rios voadores. E esses rios voadores nada mais são do que as massas de ar que se formam dentro da Amazônia brasileira, graças também à interferência da Cordilheira dos Andes, né, de uma frente fria que vem da Cordilheira dos Andes. Então, necessariamente, com o desmatamento, com as queimadas na Amazônia brasileira, a tendência são esses rios voadores, eles diminuírem a sua capacidade de umidade e necessariamente vem atingindo em cheio, né, principalmente o estado de São Paulo. A poeira que você se referiu, né, a gente chama de frente de rajada, né? O que é a frente de rajada? É uma combinação. Mas a gente vai entender, É uma combinação exatamente de poeira acumulada ao longo do tempo, né, com ventos fortes que antecederam as chuvas que começam a cair. Por isso, a população de São Paulo foi, na realidade, pega de surpresa com essa frente de rajada, assim como também a população de Minas Gerais. Então, é um fenômeno, sim, climático, né? Porque... Mas devido à seca, devido à seca, exatamente. Agora, essa seca é comum, é normal? Esse ciclo insistente de seca tem influência de algo? Não, na região sudeste, a seca não é uma coisa comum. A seca é muito comum em clima semiárido, que é o nosso caso aqui. É comum também no estado de Minas Gerais a seca naquela região norte de Minas Gerais, que é exatamente uma região também de clima semiárido. Afora isso não, na realidade, não é específico dos climas que atuam tanto no sudeste, né, como naquelas regiões adjacentes, como é o caso da região centro-oeste, que é vizinha, né, que é a região do Cerrado, como também a região sul, que é a região das araucárias, das pradarias, são regiões adjacentes. A seca ali é proveniente exatamente do desequilíbrio ambiental da Amazônia brasileira. E é extremamente lamentável que nós tenhamos, né, em relação à Amazônia brasileira, né, nós tenhamos um descaso tão grande, né? Inclusive, Sua Excelência, o presidente da República, agora na abertura da Conferência das Nações Unidas, né? Na ONU, ele foi o primeiro a discursar e ele simplesmente ignorou o fato... Mas aquilo, ele contou muita mentira de isso, não? É porque é o modus operandi, né? É verdade. Eu achei impressionante foi ele desconhecer que o mundo hoje é tecnológico. Então não dá para a gente esconder os dados da Amazônia, né, em termos de desmatamento, em termos de queimada. Não tem como esconder. Os caras estão acompanhando tudo de satélite. Exato. Mas será que é desconhecimento ou porque, assim, até onde eu sei, acho que ele estava falando para o público dele. Isso, claro. Certo, ele estava falando para o público que interessa a ele, né? Ele não estava falando para o mundo, porque se ele fala para o mundo, na realidade, evidentemente que ele necessariamente ele estaria omitindo, né, a verdade absoluta, porque nós temos dentro da Amazônia, certo, um desequilíbrio fantástico, certo? É um descaso, e uma coisa que chama bem a atenção, Herbert e Léo, na realidade é o fato dele considerar a Amazônia um patrimônio brasileiro, né? Quando ele... É interesse dele, né? Dos exato, grupos que o apoiam. Em épocas passadas, ele chegou a dizer que a Europa, né, principalmente a França, não era para estar preocupada
com a Amazônia, porque a Amazônia era nossa. Então, é impressionante como um chefe de Estado, né, ele chega a fazer uma colocação dessa, porque a Amazônia, na realidade, é um patrimônio do mundo. Sim. E outra coisa, os ecossistemas, eles são interligados. Qualquer alteração num determinado ecossistema vai, logicamente, afetar os demais. Peraí, Jesse, deixa eu ver se eu entendi, para quem está em casa entender. Uhum. Eu vou até brincar. Quer dizer que aquele poeirão, aquele poeirão que tomou conta de São Paulo, inclusive outras cidades também, né, do Centro-Oeste, né, do Mato Uhum. Grosso, Mato Grosso do Sul, Isso. Sudeste. né, parte Também. Sudeste e Centro-Oeste. Isso, exato. isso. Muito daquilo ali tem a ver com esse desgaste, com esse desmatamento, com as queimadas. Inclusive as pessoas estão reclamando, Jaci, da poeira estar misturada com fuligem. A textura lembrava um tipo de óleo com fumaça, com cheiro de fumaça. Então quer dizer que essa destruição descontrolada gerou aquilo ali. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente, certo? Não é necessário que você seja um PhD em meio ambiente para entender isso, não. Basta você apenas saber ler e conseguir interpretar um pouco, certo? Para você entender. Veja bem, a crise hídrica é em decorrência da diminuição de umidade. Dessas chuvas, Isso, exatamente. desses rios aéreos. Isso, chamados rios voadores. Então, necessariamente, se eu provoco desmatamento, se eu pratico a queimada, Desequilibra. então vai desequilibrar a conjuntura total, né, climática específica da localidade. Então vai afetar, isso é indiscutível. O cidadão que mora no Sudeste não tem a menor ideia que o desmatamento na Amazônia vai impactar nele lá. Exatamente, porque, infelizmente nós vivemos num país que necessariamente a educação, ela de fato, não é uma educação que leve ao cidadão, né, a cidadã, um conhecimento pleno, certo? Muita coisa é omitida, melhor dizendo, para que não haja, logicamente, uma conscientização crítica política da coisa. Mas assim... Que é uma manutenção do poder, né? Exato, exatamente. Porque manter a população desinformada, é lógico que isso favorece aos interesses escusos de uma elitização que já vem dominando esse país desde a época da colonização inicial, né? Basta você entender quem é que mais se interessa pelo desmatamento da Amazônia. São os produtores de soja. São os agropecuaristas, de um modo geral. Mas isso é contraditório. O agrobusiness. Eles não Isso. vão ser prejudicados, ou estão aí, prejudicados. Não, A mas curto veja... prazo, não. Exato. Concordo plenamente, Léo. A curto prazo, não. Mas vão ser prejudicados. Sim, mas isso aí, quando acontecer deles terem um prejuízo financeiro, né, que é considerado alto, ele já tem necessariamente se fartado, né, de tanta volúpia em termos de lucratividade. Sim, sim. Hoje nós, só para você ter uma ideia bem clara, nós produzimos soja lá na Amazônia brasileira para exportar para a Europa e alimentar o gado europeu. Exato. Só para você ter uma ideia, né? E gasta-se muita água para produzir soja. Exatamente. Então a gente precisa entender uma coisa, que a população necessita, inclusive, saber disso. A gente precisa entender que estão desmatando, né? Estão queimando. Estão praticando a queimada, porque a queimada é uma prática, desculpe a expressão, extremamente Pode dizer. burra, Sim. né? Pode No dizer. sentido figurado da palavra, né? Então, você não vê isso na agricultura europeia, você não vê isso na agricultura norte-americana. Hoje são os maiores produtores Professor, mundiais. por que a queimada ainda é tão utilizada no Brasil? Porque é uma fórmula barata de você utilizar o solo. É uma fórmula barata. É muito mais fácil tocar fogo na vegetação, do ponto de vista econômico, do que você utilizar a tecnologia para retirar a vegetação todinha sem queimar nada. Agora, veja o grau de periculosidade, como se diz, em termos ambientais. Quando você queima, você libera CO2 na atmosfera, né?
na realidade. Você prejudica o solo porque o solo perde a matéria orgânica. Você vai ter que usar adubação química. Então, uma série de desequilíbrio que necessariamente, na conjuntura totalitária da coisa, é prejuízo a médio e longo prazo.